Qual a melhor forma de fazer a prova escrita do mestrado em Direito da UFMA? Oi, eu sou a professora Carolyn e ajudo as pessoas a entrar no mestrado sem surtar. Acredito que essa jornada você não precisa seguir sozinha. E é para isso, justamente, que eu estou criando esse conteúdo. Então, eu já vou te pedir para você que está chegando aqui comigo, me seguir na minha conta aqui, no meu canal, para receber outros materiais, ou até mesmo peço para que você curta e deixe um comentário aqui embaixo. É uma forma de eu entender que o material que eu estou produzindo está sendo legal e está produzindo alguma coisa, está chegando até pessoas que precisam ver esse material. Nós desse lado de cá não temos muito mimimi, então direto ao assunto eu já vou colocar o edital na tela, porque não tem como pensar em preparação para mestrado se não seguir a Bíblia do mestrado, né? O mestre mandou do mestrado, que é o próprio edital. Já vou colocar ele aqui na minha tela, tela errada. Tela certa. Não é isso? Ops, erro de... Mas chegamos, calma que chegamos. O que é que acontece? Nós estamos falando do mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça. Eu poderia fazer aqui com você uma análise minuciosa, né, desse edital, mas o meu objetivo nesse momento não é esse. É te dar o direcionamento que você precisa para você entender um pouco mais como é que acontece nas seleções de mestrado e o que é que eles querem de você nesse momento. Muitas vezes as pessoas pegam o edital, leem, mas não conseguem fazer a interpretação correta e adequada. Então, o meu papel, na maioria das vezes, é ler o que está posto no edital e interpretar aquilo que eles estão querendo dizer. E vamos lá. Primeiro passo, para você que vai fazer mestrado e sabe que dentro... Deixa eu ver se eu passei. E sabe que dentro da sua seleção vai ser exigido, né, uma prova onde você vai fazer uma prova dissertativa, o primeiro passo é você precisa revisitar aí o seu português, você precisa se aprofundar em leituras, você precisa voltar, retomar o hábito da escrita manual. Esse é o primeiro passo. Por quê? Porque lá na hora eles vão dar uma caneta e um papel. Vou contar uma história bem breve. Uma vez eu fui receber meu diploma do mestrado. Foi nisso. E a mulher disse assim: assina aqui teu nome. Eu quase escrevi meu nome errado. No diploma. Imagina só, no diploma. Por quê? Porque a gente tá perdendo esse tato, né? Tá perdendo essa habilidade da escrita manual. Então, é um dos primeiros que você... Eu não tô falando de escrita bonita, não. Eu tô falando de escrever e escrever bem. Principalmente porque... Bora lá ver o edital? Chega de enrolação. Vamos ver esse edital. Vamos começar daqui, ó. Na forma do item, apresentação no ato da inscrição, declaração de caráter eliminatório, de aprovação, no mínimo, língua estrangeira moderna, ou expedida por instituições de ensino superior credenciadas. Que legal? O pessoal acha que, ai, não tem autorização para marcar. O pessoal acha que para ir para o mestrado precisa falar inglês, né? Aqui ele trazendo alemão, inglês, francês, italiano, espanhol. Bora lá. Prova escrita de caráter classificatório e eliminatório que ocorrerá no prédio da antiga Faculdade de Direito, ele traz até o endereço, devendo o candidato se apresentar uma hora de antecedência antes do início da prova. E esse papel aqui você precisa entender, né? Portando um documento de identificação com foto, pode ser que ele nem peça aqui. Alguns mestrados nem pedem, e aí o candidato vai e não leva.
adotando-se como bibliografia básica os seguintes livros. A prova escrita será idêntica para todos os candidatos. A nota mínima para aprovação é 7 e a máxima 9,5. A nota, por que a máxima é 9,5? Alguém me explica? A nota mínima para aprovação na prova escrita do doutorado é a mesma coisa. Fiquei sem entender porque é 9,5. A prova escrita, que será realizada sem consulta ou qualquer material, contará de 3 questões formuladas a partir dos livros indicados. Como são 3 livros, eu estou imaginando que eles vão fazer uma pergunta para cada livro. No mínimo 4 laudas completas e máximo 5 laudas para cada uma das questões. Para cada uma. Minha gente, que prova imensa. Será formulada uma questão para cada um dos livros, valendo cada uma delas 3,17. 7 vezes 3, 21. Dando continuidade, dei uma pausa aqui, mas para você foi contínuo. Olha só o que eu acabei de falar, será formulada uma questão para cada um dos livros indicados neste edital. Cada uma delas vai valer 1,17. E eu fui fazer aqui a soma, né? 1,17 vai dar exatamente 7 vezes 3, 21. Olha essa soma aqui. Me conta aqui, você que está se preparando para esse mestrado, coloca aqui embaixo. Por que é que essa nota é 9,5 para mim? Por favor, comenta aqui embaixo. Mas olha só, serão 3 perguntas. Cada uma dessas perguntas vai valer 3,17. Será fornecido ao candidato um caderno de prova com 15 laudas e marcação de linhas para quem vai fazer o mestrado, né? A seleção do mestrado e doutorado. Para as respostas, deverá utilizar caneta azul ou preta, não sendo permitida qualquer anotação fora da margem. Sabe qual é a margem, né? A margem é você não sair da linha. Então, cuidado, ele está dizendo aqui que vai ser desclassificado. Agora, veja bem, serão considerados para a pontuação da prova escrita. Queria marcar aqui, mas ele não vai autorizar nem copiar que eu consigo. Consigo copiar. O domínio das obras indicadas, a correção do vernáculo e a correta articulação das ideias. Eita, como vai ser difícil, professora. Veja bem, é interessante que você tenha um domínio das obras, e aí eu vou trazer alguns eixos que você pode se apropriar para utilizar na sua discussão. Mas vamos lá, ó. E a correta articulação das ideias. Quando a gente vai falar sobre articulação de ideias, é tanto você associar, por exemplo, corretamente, por exemplo, o autor lá é um autor empirista, né? Que defende que a gente vai aprendendo com o tempo. A gente não nasce como uma tábula rasa. A gente nasce como uma tábula rasa, é empirista. E eu acho que eu errei. Errei mesmo, é o certo. É empirismo. A gente nasce como uma tábula rasa e vai adquirindo experiência. Aí, por exemplo, você está falando sobre o empirismo, aí de repente você cita um autor que é de outra linha filosófica, como se ele fosse empirista, ou seja, além de você precisar ter coerência e congruência com as suas afirmações, as ideias entre si que você vai apresentar, elas precisam se articular umas com as outras.
Eu vou até te falar, né? Porque que eu gaguejei aqui, porque eu sou enfermeira, estou hoje doutorando em enfermagem, estou aqui falando de você da prova escrita, não vou falar sobre os conteúdos em si, mas mais metodologicamente como você pode, né, se organizar para fazer bem essa prova. Não é a minha área do conhecimento, por isso que aqui as ideias do empirismo e natismo, mas foi algo que eu já estudei sobre. Inclusive, ganhei o júri simulado, né, defendendo lá o empirismo. Agora vamos lá. Será disponibilizado no dia útil, aqui ele vem trazendo, né, que o padrão de resposta esperada. Agora eu vou fazer uma breve crítica. Diretrizes de avaliação e os critérios utilizados para correção. Não sei se aqui se vai vir mais na frente, mas a gente vai olhar se eles vão trazer esses critérios de avaliação, porque você precisa conhecer o que é que eles vão lhe avaliar, porque aqui não é suficiente. Para mim não é suficiente ele dizer que vai avaliar o domínio da obra indicada, a correção do vernáculo e a correta articulação entre ideias, ou seja, coerência, né, de ideias que são defendidas, português, gramática e saber o que, é que cada obra diz. Isso aqui é o que ele está me dizendo que vai avaliar. Só que aqui ele está dizendo que vai trazer as diretrizes, no caso de resposta, mas também como ele vai lhe avaliar. Então, quer dizer que ele vai me avaliar além desses 3 itens. A gente vai passear aqui no edital para tentar entender se é isso mesmo que eu estou pensando ou se o contrário. Os critérios utilizados para a correção e os elementos essenciais que deveriam ser abordados em cada questão. Aqui ele está falando várias coisas, né? Diretrizes de avaliação, critérios de correção e elementos básicos de cada questão. Que ele está falando que vai utilizar um sistema, né, próprio, que para mim é novidade. Cada prova vai ser identificada com um número aleatório e esses números vão se referenciar para você, porque assim é uma forma de fazer a correção cega. Perfeito, só não sei como é que eles vão fazer isso, né? Eu acho que deve ter algum adesivo, alguma coisa. Vamos procurar aqui se eles vão entregar para você um barema da avaliação. Dei uma olhada aqui breve, mas eu acho que não. Porque ele está dizendo para mim ali que ele vai utilizar alguns critérios. Então, por que é que eles não me apresentam quais são esses critérios? Mas antes de julgar, vamos aqui na tela, né? Olhar se eles vão realmente trazer isso para a gente. Inclusive, senhor e senhora, já se torna uma lacuna para você entrar com recurso. Já passei aqui por recurso, tá? Uma lacuna que cabe recurso. Ó, formulário apresentação de recurso, exemplo de diga de recolhimento, declaração de disponibilidade, trans, quilombola, indígena, negro, especificações vagas de afirmações, taxa de inscrição, modelo de projeto de pesquisa. Então, ele não traz para a gente que critérios, que avaliação são essas. No entanto, ele vai disponibilizar depois que você fizer a prova. Então, já é um motivo para você entrar com recurso, caso eles emita uma nota que não foi satisfatória, que você acredita que não foi uma nota satisfatória. Então, você pode entrar com esse recurso. Principalmente se essas diretrizes se distanciam desses 3 aspectos, tá? Quais são os 3 aspectos que eles vão lhe avaliar? Ele me disse aqui, ó, que vai te avaliar. Bora lá, né? Pausei a apresentação sem saber. Trouxe para cá os elementos que eles estão dizendo que vão lhe avaliar. Eles vão te avaliar, né? Domínio das obras indicadas, correção do vernáculo e a correta articulação das ideias. São esses 3 elementos. Não sei até que ponto ficou gravado, porque que aconteceu de pausar a gravação, mas veja bem. Na verdade, você nem tá vendo o que é que eu tô te mostrando. Bora lá.
Bora lá fazer isso dar certo, funcionar? Coloquei aqui os 3 elementos que ele está me indicando que vai avaliar. E a gente estava falando aqui agora há pouco que ele está me contando aqui da seguinte forma. No próximo dia útil, após a realização da prova, eles vão lhe entregar o padrão de resposta esperada. Esse padrão de resposta, ele vai conter as diretrizes de avaliação, esteja comigo, os critérios utilizados para a correção e os elementos essenciais que você deveria ter abordado em cada questão. Aqui é temático, tá? Isso aqui é o tema, por exemplo, ele citou aqui que o autor deveria apresentar isso e isso. Tá ótimo. Então, aqui é de acordo com a obra. Critérios utilizados para a correção. Aí eu entrei aqui em questão por quê? Que critérios são esses? São esses 3 critérios aqui de cima. Diretrizes de avaliação. Que diretrizes são essas? Ele vai te dizer como vai te avaliar depois de ter te avaliado? Então, acabei de falar, não sei se ficou gravado, por isso que eu estou repetindo novamente, que isso é cabível de um recurso caso a sua nota seja inferior àquela que você acredita que deveria ter alcançado. E aí vamos lá. No edital, ele está me dizendo que vai te avaliar nesses 3 aspectos, que são esses que eu estou colocando aqui na tela. Domínio das obras indicadas, correção do vernáculo e correta articulação das ideias. Aqui, vejamos. Domínio das obras indicadas é você compreender o conteúdo que está dentro daquelas obras. Correção do vernáculo é português e gramática, por isso que eu falei logo mais cedo, né? Para você retomar aí o hábito da escrita, recapitular aí estilos de redação. Correta articulação das ideias, que nada mais é do que coerência entre a essência do que você está escrevendo. Seria basicamente isso. Mas olha, frente a isso, chegamos aqui. Já entendemos, eu não sei se ele falou quantas horas de prova vai ser. Ele não, aqui eu não vi quantas horas de prova. Mas o que é que ele trouxe para mim? Que para quem vai fazer mestrado, tem um máximo de quantas? Até 5 páginas para cada questão. 5 páginas, até 5 páginas para cada questão. Nada de achar que vai ser o espertinho e colocar uma letra bem grande para escrever muito ou colocar uma letra pequena. Faça o que é normal. Nada de tentar ser espertinho com isso, porque isso não é bom, não é visto com bons olhos, certo? Aqui a gente tá para mostrar para você o que é certo, o que é prudente você fazer. Como é que você vai se preparar para essa prova? O que é que você precisa apresentar nessa prova? Tenta puxar leis, políticos é a mesma coisa, né? Regimentos, portarias, decretos, tudo a mesma coisa. Mas eu quero que você vá além do que está posto aqui. Ele vem trazendo princípios jurídicos, o debate metodológico. Você não está vendo minha tela, mas você vai ver agora. Ele vem trazendo aqui para você, né? Princípios jurídicos, o debate metodológico. O que é que você vai fazer? Para quem tem tempo, talvez, eu não sei quantas páginas tem esse livro, né? São 3 livros que eles trazem aqui. Mas eu indico, recomendo, inclusive até, se você vai ter tempo ou não tempo de estudar, você revisar resenhas críticas sobre esse livro. É até uma forma de você conseguir observar outros pontos de vista. Mas eu quero que, além disso, você olhe também para esses autores. Por quê? Porque se eles escreveram esses livros, eles não são qualquer pessoa. Olhe para os autores, olhe para o histórico deles,
para entender com que base de conhecimento eles podem agregar mais ainda na hora que você for responder a sua pergunta de pesquisa. A sua pergunta lá da prova, né? Não é pergunta de pesquisa. O conceito do sistema jurídico, uma introdução à teoria de sistemas jurídicos, a problemática da teoria moral e jurídica. O que é que você vai fazer? Você vai procurar aulas dos livros lá no YouTube, recomendo, aula do livro, ou talvez uma aula ou outra desses autores, falando sobre esses autores. É uma forma de agregar mais ainda ao que você já sabe. Quando a gente vai estudar para mestrado, a gente não vai, né, se aprofundar mais em um tema novo. O ideal é a gente resgatar aquilo que a gente já sabe e se somar com aquele conhecimento que está sendo apresentado. A ideia da prova escrita é você mostrar o quão você sabe sobre o tema, não sobre algo que é muito específico. Eu tô falando isso, mas eu já abri aqui mais cedo uma prova e vi uma prova que era muito específica, muito específica. Mas o ideal é que as provas elas sejam mais amplas para a gente não acabar perdendo tanto candidato e tendo que fazer segunda chamada, como essa seleção está solicitando aqui novamente. Busque o canal no YouTube. Busque o meu canal não, tá? Os canais no YouTube. Principalmente de professores, de pessoas que já têm autoridade, né, no assunto. Busque resenhas sobre esses materiais, sobre o tema, resenha mesmo, tá? E busque também artigos científicos. Você pode buscar artigos científicos que falam sobre esses temas. Por quê? Porque eles vão apresentar a discussão eles não vão só apresentar o tema, eles vão também apresentar a discussão daquele tema. E em cima dessa discussão, você vai ampliar o seu ponto de vista sobre aquele assunto. E ampliando esse ponto de vista, você vai conseguir trazer mais aspectos para discutir dentro da sua prova. Acho que a sacada maior é essa. Além de Além de se você está aqui comigo, já curte aqui embaixo, deixa o seu gostei para a professora. Lembra que esse material aqui, você pode compartilhar também. Tô aqui tirando o tempinho, então é uma forma de você dizer: gostei, professora, do material, gostei da sua linguagem, tá ótimo. Coloca uma dúvida aqui sobre prova escrita também, se você tiver interesse. Se você que está assistindo porque vai fazer outro mestrado, coloca aqui: professora, vai sair o edital semana que vem, tem como você avaliar o edital? Coloca aqui também isso. Aí vamos lá. O que é que eu quero abordar agora? Não é isso, é isso aqui. O que é que eu quero abordar agora? A questão de como fazer essa prova. Estou mostrando aqui como estudar, né? Continuando aqui no como estudar, antes de eu falar o próximo, né? Desse assunto, tô até me. Como estudar? Falta um aspecto interessante aqui para te trazer. Não basta você só ler esses materiais, falar, apresentar, não sei como é que você vai estudar, mas eu quero que você simule questões bem gerais sobre cada um desses livros, desses temas que foram abordados nos livros. E eu quero que você escreva, pega uma folha A4 com linhas, né? Vai ter linhas. Tem aquelas papel almaço, papel ofício, papel almaço. Pega um papel almaço e coloca a pergunta lá e vai respondendo essa pergunta. Você pode usar a literatura para ir respondendo e aquele material você vai utilizar. E aí responde manualmente, porque você já vai trabalhando, já vai facilitar, vai ser menos extenuante a energia que você vai gastar no processo de escrever e vai sobrar mais energia para você pensar e raciocinar e trazer mais coisas para dentro da sua discussão. Era isso que eu queria trazer. Não tem como ir para a prova escrita sem você passar um tempo em casa escrevendo. Escreve, escreve, escreve.
Escreve, escreve, escreve. Mas falamos aqui. E lá na hora, professora? Estou trazendo aqui uma dúvida muito frequente. E lá na hora, como é que a gente vai fazer para responder 5 laudas? Não sei se é a sua dúvida, mas muita gente tem dúvida, e foi inclusive a minha. Como é que eu vou fazer para corresponder essa pergunta em 5 laudas? A ideia é básica. Você precisa organizar, estruturar a sua resposta em 3 sessões: introdução, desenvolvimento e conclusão. Gosto de pensar assim, gosto de pensar assim, que é o I, preparação para a prova, tá? É o I, o E e o P. Às vezes aqui eu gosto de trazer um O. É o IEPS. Acho que fica mais elegante com IEP, né? Você vai começar trazendo todas as suas ideias. Aqui, I de ideias, que é o brainstorm. Ele pausou aqui e agora eu fiquei... que eu não posso estar digitando. Vou voltar um pouquinho, novamente. Como é que você vai começar a fazer essa prova lá na hora? Leu a questão, vai separar uma página de rascunho e vai jogar nessa página tudo que vier de acordo com aquele tema. Coloca só palavras-chave, nada de ficar preenchendo o texto, vai trazendo, ó, falou sobre empirismo, né? Aí tábula rasa, e traz os filósofos, os pensadores, os tais professores, aí ele traz uma discussão para o antagonismo, aí essas coisas que forem vindo, você vai colocando nessa tempestade de ideias, que é o IEP, ideias. Depois que eu joguei as ideias, eu vou estruturá-las no introdução, desenvolvimento, conclusão. Essas ideias aqui, isso vai depender do que é que eles estão pedindo lá. Eu vou trazer aqui um insight maravilhoso para você relembrar. E depois que você fizer essa estrutura, né? Essa estrutura a gente faz ainda no rascunho, já de forma mais direta, mas ainda também jogando palavras-chave, você começa a preencher, ou seja, colocar o seu conhecimento dentro daquilo. Isso aqui vai exigir uma energia, aqui pode vir um branco, né? Só que quando você chegar aqui, você já vai estar mais tranquilo, porque agora é só falar sobre aquele assunto. O assunto já está lá, então você só vai falar sobre aquele assunto. Quando eu vou falar sobre estrutura, eu quero que você revisite e revise redação para Enem, principalmente redação dissertativa. Tem existem algumas variações, né? A gente tem a dissertativo, argumentativo, a gente tem a expositivo, tem a reflexivo. A ideia é que você exponha, né? Exponha os fatos. Então, na introdução, o que é que a gente costuma colocar numa introdução de redação? A gente tem aqui, né, metodologia da pesquisa na introdução, a gente faz uma aproximação do tema. A gente faz uma contextualização geral, mostra um dado real daquele assunto. Então, o ideal é você destacar daquelas perguntas um tema para poder discorrer sobre aquele tema, sem fugir da pergunta. Já vai marcando também os temas da pergunta que vão surgindo, pode utiliza as palavras que são trazidas lá para cá. Introdução. Na introdução, você apresenta o que é que você vai desenvolver, né? Eu gosto de pensar em 3 aspectos. No desenvolvimento, você pode apontar ali, se fosse poucas páginas, seria um parágrafo para cada um dos temas dentro dessa resposta. E ao final você fecha todas as ideias. Quando você começa a construir esse esqueleto, 8 para lá. 8 para lá. 8 por quê? 80% você consegue alcançar. Quando você se preparou de forma menos focada e mais
difusa nesse sentido, né? Tentando recapitular todos os conhecimentos, fica mais organizada as ideias aqui para apresentar. E aí quando você vai preencher, né, que é dar vida àquele material, fazer sentido aquele material, dar ordem, fica tudo muito mais fluido, daqui para cá. Ó, quando você começa a colocar as ideias, é fluido. Quando você dá ordem a essas ideias, aqui vai queimar um pouquinho a cabeça, mas flui. E quando você vai preencher, não tem mais preocupação. É só de fato, né, já aquele trabalho menos arduoso. Nós vimos o edital, vimos algumas questões, vimos que como você pode se preparar para essa seleção a partir daquelas bibliografias. Não vai conseguir ler esses materiais na íntegra porque está muito próximo da prova. Vai fazer o quê? Vai revisar alguma aula no YouTube, sugiro isso, verificando sempre a autoridade de quem está falando, né? Vi o material, preciso colocar em prática, faz aí pelo menos uma sugestão, né? Uma sugestão para cada a parte do livro. Folheie esses livros, veja o sumário e olhe qual é o conteúdo que está vindo dentro daquele material. A partir do sumário, eleja um tema que você menos sabe ou que você mais sabe, e aí você se aprofunda um pouco mais ali naquele capítulo e pesquisa também os professores que escreveram aqueles livros. Não os professores do programa, mas quem escreveu aquele livro, para saber um pouco mais se ele também não tem mais literatura fácil sobre aquele assunto. Vai para a prova escrita? A chave da prova escrita é você fazer esses simulados, né? Como se fosse um simulado, mas não necessariamente o simulado da prova, mas você de fato colocar a mão na massa, fazer resumos manuscritos, fazer uma estrutura, né, de uma questão, simula uma questão ampla, pegando os 3 livros e discorre em 10 laudas esse material. Pega os livros e vai olhando assim, juntando as ideias no papel e depois você, sem eles, né, dá uma estrutura, um começo, meio e fim, e depois vem colocando isso no papel. Então, o jogo é esse. E se você não se adaptar a esse jogo, infelizmente, para você chegar lá, vai ser difícil. Eu espero que eu tenha conseguido te ajudar até aqui. Comenta aqui embaixo se foi útil esse vídeo para você, se ficou mais dúvidas do que resolução. E eu te convido para você conhecer o Guia para Mestrado. Eu vou deixar aqui embaixo o link para você conhecer o guia. Tá todo estruturado. Isso que eu falei aqui, nele vem muito mais falando sobre a prova escrita. Não só sobre a prova, mas também sobre entrevista, sobre projetos de pesquisa e outras coisas. Por quê? Porque essa jornada tem um método por trás, tá? Não é só saber sobre conteúdo. Eu vejo muita gente que sabe muito do conteúdo e na hora da seleção perde a inscrição porque esqueceu de anexar uma documentação. Então, ser estratégico é uma das chaves que faz você ser aprovado mais rápido. E para isso existe o Guia para o Mestrado. É um material com aulas, resumos, videoaulas, né, materiais que você pode, né, acessar através aqui embaixo. Eu sou a professora Carolyn e espero que você tenha gostado desse material. Até mais!